Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou aqui da Kiwi Livros e o livro de hoje que eu vou indicar é essa maravilha aqui, o Quando Meu Pai Se Encontrou com um ET Fazia um Dia Quente, o nome é o máximo, né? Bom, o Mutarelli, né, o Lourenço Mutarelli, que é o autor desse livro, é um autor que eu gosto muito, é um autor nacional. E o Butarelli, ele ficou conhecido através dos quadrinhos também, né? Ele era um autor premiado nos quadrinhos, mas ele estourou mesmo foi na literatura, né? Depois que ele escreveu O Cheiro do Ralo, e tem livros que viraram filme como o próprio Cheiro do Ralo, Natimorto, o Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que é maravilhoso demais, junto com o Natimorto. E esse quadrinho aqui, eu gostei bastante da história, né? Ele vai falar sobre o pai, que ele tinha alguns hábitos estranhos, e ele vai falando um pouco assim sobre a família dele, né, que era uma coisa um tanto que havia ali um afeto, mas tinha uma certa, eles eram de certa forma um pouco desconectados assim. Mas ele descreve esse sentimento que ele tinha pelo pai, o personagem principal, o personagem narrador, né, de uma forma falando de detalhes, assim, de algumas peculiaridades do pai, né? E como isso o levou até o fim da história, né? Que eu não vou necessariamente, não vou dizer aqui. Mas enfim, é interessante por quê? Por que esse quadrinho é interessante, né? Começa que é uma edição muito bonita, né? Esse papel aqui muito bacana. As artes, olha, elas preenchem geralmente a página inteira, né? É algo bem visual, né? Esse quadrinho aqui. E ele tem aquele cheiro um pouco, sabe, de giz, assim, aqueles papéis, assim, que... Eu não sei qual é o nome disso, mas, assim, que tem aquele cheiro e tem aquela textura, assim, nas artes, né? As artes, ó, deixa eu mostrar que elas têm uma expressão bem forte, né? As cores são bem bacanas, assim, e você vai nas páginas você vai se interessando cada vez mais pelo pai dele, que é uma figura diferente, assim. Ele costuma colecionar fotos de pessoas aleatórias, assim, sabe? E ele tem um hábito bastante diferente também, que é de... Ele gosta de comprar equipamentos eletrônicos, mas tipo usados, assim, que não tem mais serventia, mas não para consertá-los, para desmontá-los e não consertar, deixar o negócio funcionar lá, né? Ele gostava de olhar por dentro desses materiais, né? E assim a história vai andando, né? O pai dele tinha essas certas estranhezas, era um homem de idade, né? A esposa morre antes, etc. E aí vai indo até quando chega um determinado acontecimento o pai dele então conhece um ET. Ele fala com o ET e isso fica como algo completamente absurdo. Ele não é mais a mesma pessoa depois que esse fato acontece, né? E aí então entra essa questão, né, de como ele havia visto algo que era muito diferente, né, muito improvável. Então como se ele fosse, como se ele tivesse ficado louco, como se ele tivesse ficado insano. E aí vai-se a deterioração da vida dele. Ele tem essa hora assim, meio tragicômica, né? Vamos dizer assim. Esse quadrinho ele tem isso em determinados momentos. E ele é muito bem ilustrado, assim. Essas ilustrações elas são muito profundas, assim, muito bonitas, né? Com uns detalhes. Nossa, eu acho maravilhoso isso aqui, ó. Esses detalhes assim na pele, sabe? Que mostra assim um cansaço, né? Uma expressão bem forte assim das ilustrações aqui. É muito bacana essa edição, capa dura também. E fica essa indicação aqui de hoje. Até a próxima!